Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Queridos, essa palavra, antes de mais nada, antes de eu começar a ministrar, ler o texto e ministrá-lo ao seu coração, ela já tem dois ouvidos que estão aqui atentos para ouvir. Se não tiver mais nenhum, mas eu tenho certeza que tem, dois ouvidos já estão preparados para ouvi-la, que são os meus. E essa palavra, literalmente, ela não é uma palavra para a gente guardar como um ensino, mas ela é uma palavra para nos desafiar a sair de um estado de apatia espiritual e experimentarmos de um avivamento nas nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar ao seu coração. Eu quero que você, por mais um instante, feche os seus olhos, antes de nós lermos o texto. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que em mais esse dia, o Senhor use a minha vida como boca do Senhor aqui nessa terra, neste lugar, seja aqui presencialmente, ou seja através dessa gravação. Usa a minha vida para falar aos meus irmãos, a tua igreja, mas eu peço que o teu Espírito Santo esteja agindo através da minha vida, porque se não for pela ação dele através de mim, e também agindo no coração dos meus irmãos, preparando o coração deles como uma boa terra para ouvir a sua palavra, como diz a tua palavra, que os ouvidos deles também estejam atentos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então que os seus ouvidos estejam preparados e que o Senhor me dê graça no transmitir, no comunicar essa mensagem tão preciosa, Pai, tão importante para as nossas vidas, para vivermos o que o Senhor tem para nós e para vivermos a vida frutífera e abundante que o Senhor quer que a gente viva. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu quero ler esse texto em duas versões. Primeiro na versão NVI, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e você tem suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 4, contra você, porém, tenho isso: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Queridos, eu quero ler ela numa outra versão, para nos dar um melhor entendimento. Quero ler na linguagem de hoje. Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que se dizem que são apóstolos, mas não são, e assim vocês descobriram que eles eram mentirosos.
Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimar. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como amavam no princípio. Lembre do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Com base nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração com um tema que está dentro desse texto, o tema dessa mensagem, que é voltando ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. E a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, queridos, o primeiro tópico dessa mensagem é sobre aplicação. Você vai achar até engraçado aí, mas aqueles que são mais velhos aqui vão entender. É sobre a aplicação do sanduíche, para a gente aplicar uma correção. Eu não sei quantos lembram disso. É a primeira verdade que eu quero ver dentro desse texto. Há muitos anos atrás, nós aprendemos com a nossa liderança maior, sobre uma técnica, eu não sei se eu posso dizer que é uma técnica do sanduíche, de aplicar o sanduíche antes de fazermos a correção de alguém. Antes de nós corrigirmos uma pessoa, seja ela quem for, você precisa corrigir o seu filho, aplicar uma palavra de correção ao seu esposo, à sua esposa, ao seu discípulo, ao seu liderado, ao seu companheiro de trabalho, alguém que você precisa corrigir a rota, alguém que você ama, alguém que você vê que está fazendo algo errado e você precisa corrigir, né, essa pessoa. Nós aprendemos sobre aplicar o sanduíche. E o que é esse sanduíche, pastor? Esse sanduíche é como se fosse aqui pão, carne e pão. O pão, ele simboliza o amor, a carne, ele simboliza o momento da correção, e o pão, o outro pão, a outra metade do pão, simboliza também o amor. Ou seja, antes de aplicar essa correção, ou você aplica essa correção com o sanduíche, você dá muito amor, você faz a devida correção e depois você fecha com amor. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque, como eu disse, eu aprendi há muitos anos atrás isso com a nossa liderança. Falamos muito sobre isso, sobre corrigir e aplicar isso na hora da correção. E eu vejo hoje, não hoje, já há tempos atrás eu já observei nesse texto, em outros textos, que isso não é simplesmente uma técnica humana, pastor Paulo, ou isso não se trata de uma psicologia barata para a gente corrigir alguém e aplicar isso. Não. Quando eu olho para esse texto de Apocalipse, eu vejo que Deus usa isso com as nossas vidas. Se vocês prestarem atenção aqui no texto, você vai ver que Deus pede aqui para João escreve ao anjo da igreja de Éfeso, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, e ele faz uma correção a esse pastor, a essa igreja. Nós vamos ver que ele corrige a rota, ele dá uma palavra de exortação. Só que antes de corrigir, é interessante que ele começa falando: eu conheço as suas obras, eu sei da sua perseverança, eu sei do seu trabalho árduo, eu sei que você não tem desistido, tem suportado sofrimentos pelo meu nome. Então, antes dele corrigir aquilo que ele precisava corrigir, ele entra com amor, ele elogia, ele fala das qualidades, ele fala daquilo que aquela pessoa, daquela igreja ou aquele anjo tinha de bom. Depois ele aplica a correção, e depois ele fecha isso também, falando, mas você também odeia a prática dos nicolaítas como eu. Ele fecha ali com amor também, em outras palavras dizendo, eu acredito em você. Por que eu estou falando isso para vocês dentro desse texto, queridos, de Apocalipse? Porque essa é uma verdade muito importante para as nossas vidas. Porque todos nós
em um momento ou outro, nós precisamos aplicar uma correção, uma palavra de exortação, uma palavra que às vezes não é boa de ser dada, seja no casamento, para o marido, para a esposa, para os filhos, né, para alguém que você precisa corrigir. Mas muitas vezes essa pessoa não recebe, porque às vezes ela é feita sem a aplicação do sanduíche. Nós chegamos lá diretamente e já chegamos com a correção, falando do erro da pessoa, apontando o erro da pessoa, mas nós nos esquecemos das qualidades, de olhar para essa pessoa, de declarar as qualidades, de falar das qualidades dessa pessoa. E isso, como eu disse, não é uma psicologia barata. Isso é uma verdade. Eu sei porque eu já apliquei diversas vezes isso, acredito que aqueles que aqui já aprenderam sobre isso, acredito que já aplicaram uma hora ou outra, e como funciona. Como é diferente, às vezes, algo que eu tenho que chegar para o pastor Paulo e corrigir o Paulo. E eu tenho que fazer uma correção para o pastor Paulo. O pastor Paulo está chegando atrasado todo dia, todo ensaio. O pastor Paulo não está mais ensaiando como tinha que ensaiar. Não é verdade não, viu, pastor? E o pastor Paulo, eu vi que ele deu uma relaxada no ministério de louvor. A Amanda deu até uma olhada assim, o pastor não está jogando verde aqui não, viu? Eu tenho que fazer essa correção para o pastor Paulo. Todo mundo rindo, pastor, você está chegando atrasado, pastor? E eu tenho que fazer essa correção com o pastor Paulo. Só que antes de chegar e fazer essa correção, eu digo para ele: Paulo, eu louvo a Deus pela sua vida, cara. Louvo a Deus o tanto que você cresceu, como você tem me ajudado no ministério, como você tem sido um amigo, como você tem sido aquele que tem me fortalecido junto no ministério, pastor, como você tem me ajudado aqui nas ministrações, como eu tenho visto o seu exemplo como pai, como eu tenho visto o seu exemplo como esposo. Você é uma bênção, pastor. Quero louvar a Deus pela sua vida, mas só tem uma coisa que eu quero falar com você. Você precisa melhorar aí na questão de chegar no horário de ensaio, você precisa se dedicar mais nos ensaios. Amém, Paulo? Só que eu sei que você vai conseguir, eu estou junto com você. Se você precisar de alguma coisa aí, eu estou junto com você, mas eu sei que você é um homem de Deus, e eu tenho certeza que você vai melhorar nessa questão também, porque Deus é com sua vida. Olha a diferença da correção, queridos. Corrigir, falei para ele aquilo que ele precisa acertar, mas antes de falar para ele, de chegar na correção direta, eu falei para ele das qualidades dele, falei para ele daquilo que ele tem de bom, e fechando dizendo que eu acredito no pastor Paulo. Queridos, isso é importante, preste atenção aqui, estou vendo o pessoal meio disperso. Às vezes você precisa falar aí alguma coisa para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho. Quantas vezes eu errei corrigindo meu filho, às vezes na hora do nervoso a gente vai lá e só fala das coisas erradas, e às vezes se esquece de falar: filho, papai louva a Deus pela sua vida, como você é um filho abençoado, dá alegria para o papai, como você é obediente, como você tem ajudado o papai aqui em casa. Eu louvo a Deus que você é um menino educado, você é um menino respeitoso, louvo a Deus por isso. Só tem uma coisinha, filho, que o papai não aceita: você mentiu para o papai. E o papai não aceita mentira. Eu não quero mais que você minta, mas eu tenho certeza que você não vai fazer mais isso, porque você é um menino de Deus, você é um menino abençoado, você tem aprendido de Deus e você não vai fazer mais isso. Olha a diferença da correção. E como eu disse para vocês, queridos, essa palavra está sendo para os meus ouvidos, eu estou precisando aprender muito ainda sobre aplicar o sanduíche. Mas enfim, eu quero fechar dizendo para vocês aqui que Deus usa isso com a gente. Você vê Deus usando isso aqui com a igreja de Éfeso e com o anjo da igreja. Deus, ele não está só olhando para os seus defeitos, para aquilo que precisa ser corrigido. Deus, ele, como ele diz aqui, ele fala, ele vê as suas qualidades, ele tem visto o seu trabalho, ele tem visto a sua perseverança, ele tem visto tudo isso. Só que como um pai amoroso, como diz também lá em Hebreus, o pai que verdadeiramente ama os seus filhos, ele também disciplina. Amém, queridos? Mas essa é a primeira verdade que eu quero comunicar ao seu coração, é sobre o sanduíche. Um texto que fala sobre isso também, eu só vou citar, se der para projetar aí para o pessoal, pode projetar, que é em Eclesiastes capítulo 8,
o verso 5, o verso 6, aquele texto que diz: o coração sábio, ele saberá a hora certa e a maneira certa de agir, porquanto tem uma hora certa e uma maneira certa de agir para cada situação. Então, novamente, Deus nos ensinando a forma de corrigir. Então, às vezes você está corrigindo, e o que você está fazendo, nós estamos corrigindo, ou o que estamos fazendo, está certo, e está até de acordo com a palavra, mas às vezes estamos fazendo da maneira errada, na hora errada. E a Bíblia diz que o coração que é sábio, ele sabe a hora certa e a maneira certa de agir. Quantas pessoas eu já não ouvi, em nome da verdade, da sinceridade, eu falo a verdade, eu sou sincero mesmo, em nome dessa verdade, acaba sendo grosseiro, e acaba falando de maneira errada e do jeito errado, e aí a pessoa que está recebendo a correção, que está ouvindo aquela palavra, não recebe no coração bem, e deixa de ser abençoada. Por quê? Porque aquele que comunicou a verdade fez do jeito errado, ou no momento errado. Eu tinha que corrigir o pastor Paulo, mas eu fui corrigir o pastor Paulo no momento que ele não estava bem, no momento que ele estava meio nervoso, no momento que ele não estava legal, e eu falei: não, mas tem que falar a verdade agora. Corrigi na hora errada, e corrigi de maneira errada, então ele não recebeu bem a palavra. E a intenção nossa, queridos, quando nós aplicamos a correção, é que a pessoa receba, é que a pessoa corrija sua rota e seja abençoada, e se estava trilhando caminhos de morte, volte aos caminhos de vida. E para isso nós precisamos aprender como Deus nos ensina a aplicarmos aqui o sanduíche, a fazermos a correção da maneira certa. E o coração sábio sabe a hora certa e a maneira certa de agir. Amém, queridos? Segundo lugar, o que eu quero comunicar ao seu coração: Jesus tem visto o que você tem feito, tem visto o seu coração e o sofrimento que você tem suportado em nome dele. Tem 2 ouvidos aqui para ouvir. Tem ouvidos aí? Tem ouvidos em casa para ouvir isso? Jesus tem visto o que você tem feito. Jesus tem olhado para o seu coração. Jesus tem visto que você tem suportado sofrimentos pelo nome dele. Jesus tem visto que você tem passado por sofrimentos, que você não tem desanimado, que você não negou o nome dele, que você não abandonou, apesar de tudo que você passou. Jesus tem visto. E dentro disso eu quero comunicar uma verdade ao seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58. Abre lá comigo. Olha o que ele diz para mim e para você. Portanto, queridos irmãos, deixa eu ler nessa outra. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou em outra versão, o trabalho de vocês no Senhor, o esforço no trabalho do Senhor, sempre traz proveito. Eu quero dizer isso, Deus diz isso para mim e para você nessa noite. Você que não tem desfalecido, e Ele tem olhado para mim e para você, tem visto como você tem se dedicado, tem visto o seu trabalho árduo, tem visto a sua perseverança, tem visto que você não tem desanimado, tem visto que você não suporta coisas ruins, homens maus, que você não suporta a maldade, você se alegra com a verdade. Deus tem olhado para você e Ele tem visto isso. E Ele diz isso para mim e para você, queridos, né? Continuem.
firmes e constantes, que nada os abale. Continue se dedicando na obra do Senhor, no trabalho que vocês têm feito, porque no Senhor o trabalho de vocês não vai ser vão, não vai ser inútil. Continuem, mesmo em meio a essas situações adversas, continue e saibam, como diz aqui nesse texto, que não é vão, não vai ser inútil. Eu me lembro até daquele texto que o presbítero Tiago trouxe na semana passada, do Salmo 73, aonde Asaf, que estava ali por um período ali com o coração amargurado, que ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios, e começou a olhar para a vida dele, e falou: Senhor, e eu que te sirvo, sou constantemente afligido, enquanto aqueles que praguejam, não temem a ti, estão com saúde, estão aí gozando de boa saúde, com o corpo saudável, desfrutando, e eu que te sirvo aí sendo afligido. Eu me lembro desse texto de Asaf 73, aonde no versículo 13 e no versículo 14, o salmista Asaf diz: certamente foi-me inútil manter o coração puro, foi inútil. Do que me valeu? Do que me vale suportar sofrimentos pelo nome de Cristo? Do que me vale passar por esse tipo de sofrimento? Do que está me valendo isso? Enquanto os outros que não passam por isso, que não temem a Deus, que fazem coisas que desagradam a Deus, estão prosperando, e eu aqui sendo afligido, do que me vale? Certamente é inútil, ou me foi inútil, guardar o coração, temer a Deus, andar na verdade, permanecer firme, não desanimar. Inútil, foi-me inútil. E essa é uma mentira. Mas nós vimos na semana passada, através de uma ministração tremenda do presbítero Tiago, como o salmista termina. Como o salmista termina. E não vou voltar aqui, depois se vocês quiserem, lê o Salmo 73 e assiste lá no canal do YouTube a pregação do presbítero Tiago. Amém? Mas ele termina, queridos, é algo tremendo. É o que diz no 1 Coríntios 15, 58. Não é vão. Tudo que você tem passado não é vão. Vai chegar o tempo da colheita. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Amém? Eu quero que você guarde isso. Deus tem visto. Assim como ele fala para o anjo da igreja de Éfeso: eu tenho visto seu trabalho, sua perseverança, que você não suporta a maldade. Eu tenho visto que você não tem desanimado. Eu tenho visto que você tem ficado firme, não tem negado o meu nome, apesar de toda a situação. Eu tenho visto, e aqui eu estou batendo nessa tecla aqui, o Senhor falando para você: eu tenho visto, filho, eu tenho visto, e eu não estou alheio a isso. Amém? Então aqui, o Senhor aqui, ele aplica a primeiro pedaço do sanduíche, ele dá o pão. Só que aí ele vem com a carne, como um pai amoroso, ele vem com a carne, ele vem com a parte que nos cabe, a correção. E aqui é o terceiro tópico dessa mensagem que eu quero compartilhar ao seu coração é: lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você caiu. No verso 4 e o verso 5 de Apocalipse 2. Porém, tem uma coisa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Queridos, quando a gente presta atenção nesse texto, olha só. Quando a gente presta atenção nessa passagem, a gente vê que Jesus, ele não está corrigindo o anjo da igreja, que ele está se referindo aqui ao anjo da igreja, a igreja de Éfeso.
ele não está corrigindo o anjo da igreja, dizendo assim: você não me ama mais, você não tem mais amor por mim, você caiu, não tem mais amor por mim. É isso que ele está dizendo? Não é isso que ele está dizendo. Quando a gente presta atenção na passagem, queridos, e vê Jesus corrigindo esse líder da igreja, o que ele está dizendo é que ele não amava mais como ele amava no princípio. Jesus não fala que ele não tinha nenhum tipo de amor, ele o amava. Mas a correção que Jesus está fazendo àquele anjo, aquele líder, aquela igreja é: você já não me ama mais como você amava no princípio. Essa é a correção, Paulo. Você até ama. Ao contrário, você vê que ele começa elogiando o anjo, a igreja, que era uma igreja que, como eu ouvi uma vez numa pregação do pastor Luciano Subirá, de alta performance. Uma igreja que trabalhava arduamente, trabalhava bastante. Mas a correção que ele está aplicando é: você não me ama como você me amava no princípio. O seu amor já não é mais o mesmo. Não ama como amava antes. Essa é a correção. Amém? Sendo assim, a ordem ao anjo da igreja e o ensino que a gente traz para nós hoje é: lembre-se quando foi que você deixou de me amar como você me amava. Porque ele fala aqui, ó: você abandonou, deixou para trás o seu primeiro amor. Você já não me ama como você me amava antes, igreja. Ou algo que pode ser para você pessoalmente, é para mim, é para você, Deus falando conosco hoje. Você já não me ama como você me amava mais, como antes, filho. E aí ele diz: se lembra onde foi que você deixou de me amar daquela forma? Aonde foi que você deixou de me amar daquela maneira? Aonde foi que você caiu e deixou de me amar como você me amava antes? Essa é a palavra, essa é a correção para a gente. Eu quero que você abra um texto, que dá para a gente fazer um paralelo com esse texto, lá em Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2. Versículo 14 ao versículo 17. Aqui é Deus falando com o povo dele, a nação de Israel. E eu creio que nós podemos fazer um paralelo com esse texto de Apocalipse. Olha o que ele diz. Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e vou levá-la de novo para o deserto, aonde eu lhe falarei do meu amor. Ou em outra versão, vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas, e farei do vale de Acó uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância. Olha o que está dizendo aí. A nação de Israel vai voltar a me responder como nos dias da sua infância, quando eu tirei ela do Egito, como no primeiro amor, como no dia em que ela saiu do Egito. Verso 16: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não mais chamará meu Senhor. Ou seja, você vai voltar a ter aquela intimidade comigo. Você não vai mais me chamar só de Senhor, mas me chamará de meu marido. Aquela intimidade que você tinha no princípio comigo, você vai voltar a ter, e é isso que eu quero, que você volte a me amar, como nos dias da sua infância, quando eu tirei você do Egito, quando eu tirei você da escravidão do pecado, quando eu tirei você das garras do diabo, quando eu tirei você do mundo, e você tinha aquela alegria no coração,
Você me servia com aquela alegria, com aquele gozo, com aquela paixão. Tinha alegria de me servir, alegria da salvação na sua alma, alegria de congregar, alegria de estar com o Senhor, alegria de estar com os irmãos, alegria de servir na casa de Deus, alegria de servir no ministério. Como nos dias da sua infância você tinha aquela alegria, você tinha aquela intimidade comigo. Então eu vou te levar ali para o deserto, para que você, e ali eu vou te falar com você, para que você volte a esse primeiro amor, para que você volte a me servir como você servia no começo. Porque o que Deus está se queixando não é que não ama, é que eu já não amamos como amávamos antes. Essa é a queixa. E ainda no verso 17 de Oséias 2, ele diz assim: tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. O que isso quer dizer? Na caminhada com o Senhor, a nação de Israel permitiu que ídolos entrassem no seu coração. Então, queridos, o que isso traz para nós? Na nossa caminhada com o Senhor também, às vezes não é que nós não deixamos de amar, mas já não amamos mais como antes. Às vezes começou a entrar alguns ídolos no coração, algumas coisas no coração, e o amor a Deus já não é como era antes. Existem alguns Baalins no nosso coração, alguns Baalins que acabam concorrendo com o senhorio do nosso Deus, que já fazem com que Ele não seja a prioridade, já não seja o nosso tudo. Amém, queridos? Glória a Deus. A gente pode ver então aí nesse texto de Oséias, que ele nos fala para voltar a ter intimidade com Ele, amá-lo como no princípio, abandonar os ídolos que porventura tomaram parte no nosso coração, na nossa caminhada com o Senhor. Às vezes a gente pode começar bem, queridos, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode terminar mal. E é melhor a gente terminar bem do que começar bem. Amém? Em quarto lugar, o que eu quero ministrar ao seu coração. Em terceiro lugar, eu falei que Deus nos chama a atenção. Ele fala: lembra da onde você caiu. Lembra da onde foi que você deixou de me amar como você me amava. Só que não é só lembrar. Ele não fala para você se lembrar, só para você lembrar, trazer a memória, fala: puxa, eu lembro daquela época quando eu era tão apaixonado por Jesus, que eu fazia isso, eu saía fazer evangelismo, e eu saía com os irmãos, e eu fazia visita, e eu me alegrava, e eu cuidava das crianças, e eu cuidava dos idosos, e eu pregava com fervor, e eu fazia isso, eu fazia aquilo. Nossa, que saudade, eu tinha um amor tão assim pelo Senhor. Ai, como eu me lembro. Só que a exortação não é só para você se lembrar, não é só para a gente se lembrar e ficar com saudades desse tempo. A exortação é: lembra-se de onde você caiu e o que, queridos? O que diz o texto? Lembra de onde você caiu e se arrependa. Se arrependa por não me amar como você me amava antes, pastor Alexandre. Se arrependa de não me amar como você me amava antes. Não basta a gente se lembrar, queridos, mas precisamos nos arrepender disso. E ter em mente, a gente precisa ter em mente, que a única forma aceitável de amar a Deus, não tem outra, não tem um meio termo. A única forma aceitável de amar a Deus é uma só, e ela está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, aquele texto que diz assim: ame o Senhor o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Essa é a forma de amar a Deus.
Não existe outra forma. Se não é dessa forma, não amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as nossas forças, com tudo que nós sermos apaixonados, como diz o pastor Lucinho, ser louco por Jesus, não amar Jesus dessa forma. Na verdade, eu sei que você de repente não vai nem gostar de ouvir isso, mas é pecado. Porque Jesus não tem nenhuma passagem que ele fala, ó, se você me amar um pouquinho, se você dedicar parte do seu amor, parte do seu tempo, parte da sua vida, 90%, não existe nenhum texto que dá base para isso. Em todo lugar, o que você vai ver é Deus pedindo a totalidade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quem quiser ganhar a sua vida, perda a sua vida. E quem perder a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho, esse vai ganhar. É totalidade. E o amor a Deus só tem um jeito de Deus ser amado, é de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as forças. Se não fosse assim, Deus não diria o que ele disse para o anjo da igreja de Éfeso, porque era uma igreja que estava sendo produtiva. Era uma igreja que estava com trabalho árduo, era uma igreja que não estava aceitando homens maus, era uma igreja que não tinha desanimado, era uma igreja que estava trabalhando arduamente, era uma igreja que estava produzindo. Mas ainda assim, Deus elogiou, mas falou, é o seguinte, mas eu não aceito esse tipo de amor. Lembra de como você me amava, por isso que eu quis ler em duas versões. E na linguagem de hoje fala, lembra como você me amava no princípio, e volta a me amar como você me amava no princípio, filho. Porque eu não aceito esse tipo de amor que você está dispensando para mim hoje, eu não aceito. Ou é tudo, ou eu não aceito esse tipo de amor. Eu não estou dizendo aqui, ou é tudo, ou você deixa Deus, não é isso. Mas o que ele fala, filho, volta a me amar como você me amava. Amém, queridos? Quando a gente não está mais amando a Deus como no princípio, o que é que acontece, pastor? E aqui é o que vocês vão entender. O que acontece, porque muitas vezes nós não estamos mais amando a Deus como amávamos no princípio, no nosso primeiro amor. Quando isso acontece, queridos, é porque muitas vezes a gente pode deixar que coisas acabaram afetando o nosso coração. Tem um texto, Provérbios 4, 23, aquele texto que diz, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E sabe por que muitas vezes o nosso amor ao Senhor é afetado? Porque na nossa caminhada, às vezes nós podemos permitir que coisas entrem no coração. Amargura, rancor, ódio, falta de perdão, ira, indignação e tantas outras coisas, e isso vai afetando o nosso amor ao Senhor. E aí a gente já não vai amando como a gente amava no princípio. Eu quero que você abra um texto, Hebreus, capítulo 12, o verso 15 e o verso 16. Hebreus 12, verso 15 e verso 16. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Preste atenção aqui no pastor um pouquinho. Quando fala de graça de Deus, queridos, a graça de Deus, ela não é só para perdoar pecados. É o maior conceito que a gente tem quando fala de graça, que vem à nossa mente, é isso, né? O que é graça? Graça é o favor imerecido, nós não merecíamos, mas Deus nos perdoou. Mas graça não é só isso. Graça também é quando Deus, através da graça, Deus nos empodera para andar em vitória sobre o pecado e para andar de acordo com a vontade dele. Interiormente nós estamos sendo renovados dia a dia.
E aí ele fala assim, fixemos os nossos olhos, não naquilo que a gente está vendo, mas no que a gente não vê. Porque o que a gente está vendo é passageiro, é transitório, vai passar. Mas o que a gente não está vendo é eterno. E muitas vezes, queridos, preste atenção que isso é muito sério, muitas vezes a gente deixa de amar o Senhor como no princípio, porque a gente tira os olhos daquilo que é eterno, a gente tira os olhos daquilo que é o principal, a gente tira os olhos dos prêmios que nos aguardam, e começamos a olhar para as lutas, começamos a olhar para os ventos, começamos a olhar para a tribulação, começamos a fazer como Pedro, que quando começou a andar sobre as águas, reparou na força do vento, na força do mar. Nós começamos a olhar para isso, e aí começamos a afundar, e o nosso amor pelo Senhor já não é mais o mesmo. Mas deixa eu dizer algo para vocês aqui, isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo. E aí nós já não amamos mais como amamos, já começamos a perder aquela alegria, começamos a perder aquela paz. Mas não é a situação que tem que mudar, Tami. O que tem que mudar é os nossos olhos. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o foco. Voltar a olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Voltar a colocar o pensamento nas coisas eternas e não nas coisas terrenas. Aí a alegria vai voltar, a paz vai voltar, a esperança vai voltar, o gozo vai voltar, aquele amor pelo Senhor vai voltar, porque nós voltamos os olhos para onde nós temos que colocar. Então muitas vezes o amor ao Senhor acaba mudando, se esfriando, porque nós tiramos os olhos do foco. Amém, queridos? Isso me faz lembrar também daquela passagem, e eu vou só citar, passagem de Lucas, capítulo 8, verso 13 e 14, aquela passagem da parábola do semeador, que fala de pessoas que receberam a palavra com grande alegria, mas na sua caminhada com Deus, quando veio as tribulações, quando veio as lutas, ou quando veio os prazeres desse mundo, os deleites desse mundo, começaram a sufocar a palavra, de maneira que eles se tornaram infrutíferos, porque começou a sufocar a palavra. Então muitas vezes, queridos, nós estamos aí desfocados, a gente precisa voltar para o foco. Amém, queridos? Em nome de Jesus, voltarmos os nossos olhos para o foco e voltarmos a fazer a obra de Deus como fazíamos no princípio. Para concluir, ele diz assim: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras. Atenção aqui, queridos. Pratique as obras que você praticava no princípio. Fala assim, mas espera aí, Senhor. Ele começa o texto elogiando o anjo, a igreja de Éfeso, que eles trabalhavam arduamente. E depois ele fala aqui, pratique as obras que você praticava no princípio. O que isso quer dizer para a gente? Quando eu fui meditar sobre isso, queridos, quando Jesus fala sobre voltar a praticar as obras do princípio, ele não está falando de quantidade ou de intensidade no trabalho do reino de Deus. Porque a gente pode estar dentro da igreja e estar trabalhando arduamente, ter bastante trabalho, trabalhando no ministério. Eu estou trabalhando bastante na igreja, intensamente e arduamente. Então ele não está falando de intensidade ou quantidade de trabalho. Mas o que ele está falando, querido, é de nós fazermos a coisa certa, com a motivação certa, com as motivações corretas. Porque nós podemos estar dentro da casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, trabalhando no ministério, mas com as motivações corretas. Já estamos fazendo, mas já não temos a mesma paixão, já não temos a mesma alegria, já não temos a mesma motivação, não desanimamos, não paramos, continuamos, mas a motivação já não é a mesma. Volte a praticar as obras que você praticava no princípio, quando você trabalhava também arduamente, também com disposição, mas com a motivação correta.
porque você amava as vidas, amava as almas, porque o maior desejo do seu coração era agradar o coração do seu Pai. E hoje, às vezes, nós até estamos trabalhando, não saímos, não desanimamos, perseveramos, não suportamos a maldade, mas já não tem mais aquele desejo, já não tem mais aquele ardor, já não tem mais aquela chama de agradar o coração do Pai, de resgatar a vida, de fazer aquilo que está no coração do Pai, de agradar o coração dele. Então, quando ele fala, volte a praticar as obras que você praticava no princípio, é isso, pratique as coisas certas com as motivações certas, porque nós podemos fazer a coisa certa com a motivação errada. Eu posso estar pregando aqui para vocês, como eu estou pregando agora, a palavra certa, da maneira certa, mas eu posso fazer isso com a motivação incorreta. Eu posso fazer isso para ser visto na TV, eu posso fazer isso para ser visto de alguma maneira, e eu não estou nem preocupado com vocês, nem preocupado com a igreja, nem preocupado com ninguém. Estou fazendo a coisa certa, até pregando certinho, bonitinho, mas eu estou fazendo com a motivação errada. Da mesma maneira pode ser comigo e com vocês. Vocês podem estar fazendo algum tipo de trabalho, está arduamente, não desistiu, não desanimou, não parou, mas a motivação está errada. Marta, Marta, anda inquietas e preocupada com tantas coisas. No entanto, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. E ela estava aos pés do Senhor, ouvindo, aproveitando a presença de Deus, o que tinha de mais importante. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero encerrar com vocês. Só dizendo, o último tópico dessa mensagem, eu não posso deixar de dizer isso, porque ele fala assim, arrependam-se e volte a praticar. Mas ele faz uma exortação também. Porque se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. O que isso significa? Quando você vai ver no capítulo 1 de Apocalipse, ele está falando ali que o candelabro representava as 7 igrejas. Mas o candelabro também não é só isso. O candelabro, quando a gente vai ver o que ele tipificava lá no Velho Testamento, o candelabro tipificava assim a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, as luzes acesas, a luz. O sacerdote, quando ele entrava no lugar santo para exercer o seu ministério, o seu trabalho, o candelabro era a única peça ali que deixava a luz, que trazia a luz àquele lugar, que deixava aceso. O que é que eu vejo? Que Deus fala para mim e para você. Queridos, preste atenção, essa é uma mensagem tão séria. Ele fala para mim e para você. Lembra que eu disse que a única forma aceitável de amar a Deus, só tem uma. De todo o coração, alma, entendimento, força, com tudo que nós temos. Se a gente não se arrepender, não voltar a amar como no princípio, o que é que eu vejo que ele diz para mim, pessoalmente, para a igreja e para cada pessoa individual? Ele diz assim, filho, eu vou vir e tirar o seu candeeiro do lugar. Aquilo que representa a presença do Espírito Santo. A luz que representa a presença do Espírito Santo. Ou seja, sabe o que pode acontecer, queridos? Olha aqui, e essa mensagem é para a igreja de 2021. Se nós não voltarmos a amar o Senhor como no princípio, nós podemos até continuar se reunindo aqui como igreja. Mas a presença do Espírito Santo, que dá vida, que faz com que a gente seja luz, seja sal, faça a diferença, não vai estar conosco. Vai ser uma igreja, queridos, que pode às vezes ter uma boa palavra homileticamente, vai ser um trabalho que a gente pode estar trabalhando arduamente, mas a presença do Espírito Santo que faz a diferença, se a gente não voltar a amar como no princípio, não vai ser pela ação do Espírito Santo.
aí nós podemos ser uma igreja que só faz barulho. Porque é possível, queridos, o Espírito Santo não estar agindo, ter muito barulho, ter muita profecia, dar pirueta aqui, ser bom na pregação, ser bom para tocar, para cantar, é barulho, 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 mas não tem a presença do Espírito Santo. E o que ele fala, filho, volta a me amar como no princípio, porque senão a ação do meu Espírito Santo não vai estar nesse lugar. Você pode continuar como pastor Alexandre, só que a minha graça, a minha autoridade, o meu poder não vai estar sobre você. Vocês podem se reunir como igreja, falar em nome de Deus, procurar serem zelosos, ensinar a verdade, mas a presença do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo não vai estar entre vocês. Vai ser uma igreja morta, vazia. Então, igreja, o chamado para mim, o chamado para você, o chamado para a gente, volta a me amar como vocês me amavam no princípio. Voltem a amar a Deus, a serem apaixonados como nós éramos no princípio. Amém, queridos? E sermos fervorosos no Espírito. Porque não é no poder de palavras, não é de tanto eu ensinar, não é de tanto eu falar, mas é pelo poder e a ação do Espírito Santo. Amém? Não estou dizendo que nós não temos, que eu não tenha, que você não tenha. A mensagem é, Deus tem mais para nós. E Ele quer que nós o amemos como amávamos antigamente, para que nós venhamos desfrutar de tudo que Ele tem para nós. E sejamos uma igreja extremamente frutífera, como Ele quer que nós sejamos. Fica de pé. Senhor Jesus, eu deixo aqui a Tua palavra aos meus irmãos. E o que eu não consegui nas minhas limitações comunicar à Tua igreja, que o Teu Espírito Santo, pela Tua graça, comunique ao coração dos meus irmãos. Mas, Pai, que a gente não saia daqui e a gente permaneça do mesmo jeito. E leve mais uma palavra embora, simplesmente na mente. Senhor, que o Senhor continue a nos incomodar como igreja e nos desperte para voltarmos ao primeiro amor, para voltarmos a amar o Senhor como nós amávamos no princípio, a sermos fervorosos, a sermos cheios do Teu Espírito Santo, a sermos apaixonados por Ti, a sermos apaixonados por aquilo que o Senhor é apaixonado, a amarmos aquilo que o Senhor ama, a não entrarmos aqui, Pai, simplesmente com desejos egoístas de mudanças nas nossas vidas, mas a entrarmos aqui e a desejarmos o que o Senhor deseja. Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos como igreja, desperta a Tua igreja, desperta a minha vida como anjo da igreja, desperta a liderança dessa igreja, desperta toda a igreja, Pai, em nome de Jesus, não só aqui, mas desperta a igreja brasileira, desperta a Tua igreja em todas as nações, em todos os lugares, para amarem ao Senhor, Pai, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, Pai, em nome de Jesus, e o Senhor seja de verdade a prioridade nos nossos corações, e a prioridade do nosso coração seja o agradar o Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Estende as suas mãos, queridos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Que a presença do Espírito Santo esteja conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, nos trazendo a sua paz, a sua alegria, o seu poder capacitador para andarmos em vitória e sermos uma igreja frutífera. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Cristo Jesus. Vá na paz do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.